Números capítulo 36. O casamento das herdeiras. E chegaram os chefes dos pais da geração dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, e falaram diante de Moisés e diante dos maiorais, chefes dos pais dos filhos de Israel. E disseram: O Senhor mandou a meu senhor que por sorte desse esta terra em herança aos filhos de Israel. E a meu senhor foi ordenado pelo Senhor que a herança do nosso irmão Zelofeade se desse às suas filhas. E casando-se elas com alguns dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada a herança da tribo a que vierem a pertencer. Assim se tirará da sorte da nossa herança. Vindo também o ano do jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será acrescentada à herança da tribo daqueles com que se casarem. Assim a sua herança será tirada da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José fala o que é justo. Isto é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: Sejam por mulheres a quem bem parecer aos seus olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Assim a herança dos filhos de Israel não passará de tribo em tribo, pois os filhos de Israel se chegarão cada um à herança da tribo de seus pais. E qualquer filha que herdar alguma herança das tribos dos filhos de Israel se casará com alguém da geração da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada um a herança de seus pais. Assim a herança não passará de uma tribo a outra, pois as tribos dos filhos de Israel se chegarão cada uma à sua herança, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram as filhas de Zelofeade, pois Maalá, Tirza, Oglá, Milca e Noá, filhas de Zelofeade, se casaram com os filhos de seus tios. E elas casaram-se nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José. Assim a sua herança ficou na tribo da família de seu pai. Estes são os mandamentos e os juízos que mandou o Senhor através de Moisés aos filhos de Israel nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão, junto de Jericó. O quinto livro de Moisés, chamado Deuteronômio, capítulo 1, o discurso de Moisés. Estas são as palavras que Moisés falou a todo Israel, além do Jordão, no deserto, na planície, defronte do mar de Suf, entre Parã e Tofel, Labã, Azerote e Dizabé. 11 jornadas há desde Horebe, caminho do monte Seir, até Gades Barneia. E sucedeu que no ano 40º, no mês 11º, no primeiro dia do mês, Moisés falou aos filhos de Israel conforme a tudo o que o Senhor lhe mandara acerca deles. Depois que feriu a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e a Og, rei de Bassa, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe. Começou Moisés a declarar esta lei, dizendo: Parte histórica Sinai. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebé, dizendo:
Assaz, vós haveis demorado neste monte, voltai-vos e parti, ide à montanha dos amorreus e a todos os seus vizinhos, à planície e à montanha, ao vale e ao sul, à margem do mar, à terra dos cananeus e ao Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates. Eis que tenho posto esta terra diante de vós. Entrai e possuí a terra que o Senhor jurou a vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, que a daria a eles e à sua descendência depois deles. E no mesmo tempo eu vos falei, dizendo: eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus já vos tem multiplicado, e eis que em multidão sois hoje como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos aumente ainda 1000 vezes mais do que sois, e vos abençoe como vos tem falado. Como suportaria eu sozinho as vossas moléstias, as vossas cargas e as vossas diferenças? Escolhei homens sábios, inteligentes e experimentados entre as vossas tribos, para que os ponha por chefes sobre vós. Então vós me respondestes e dissestes: bom é fazer o que tens falado. Tomei, pois, os chefes de vossas tribos, homens sábios e experimentados, e os tenho posto por cabeças sobre vós, por capitões de milhares, por capitões de 100, por capitões de 50 e por capitões de 10, e por governadores das vossas tribos. E no mesmo tempo mandei a vossos juízes, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente entre o homem e seu irmão, e entre o estrangeiro que está com ele. Não discriminareis as pessoas em juízo, ouvireis assim o pequeno como o grande. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Porém, a causa que vos for difícil fareis vir a mim, e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo vos ordenei todas as coisas que havíeis de fazer. Gades Barneia. Então partimos de Orebé e caminhamos por todo aquele grande e tremendo deserto que vistes pelo caminho das montanhas dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara, e chegamos a Gades Barneia. Então eu vos disse: chegados sois às montanhas dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, toma posse dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos ensinem o caminho pelo qual devemos subir e as cidades a que devemos ir. E isto me pareceu bem, de modo que de vós tomei 12 homens de cada tribo, um homem, e foram e subiram a montanha, chegaram até o vale de Escol e o espiaram. E tomaram do fruto da terra nas suas mãos, e nolo trouxeram e nos informaram, dizendo: boa é a terra que nos dá o Senhor nosso Deus. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes ao mandado do Senhor nosso Deus, e murmurastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia, nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus para destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto é este povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até aos céus.
e também vimos ali filhos de gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, conforme a tudo o que fez convosco, diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar o lugar onde vós devereis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Ouvindo, pois, o Senhor a voz das vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta maligna geração verá esta boa terra, que jurei dar a vossos pais, salvo Calebe, filho de Jefoné, ele a verá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Num, que está diante de ti, ele ali entrará. Fortalece-o, porque ele a fará herdar a Israel. E vossos meninos, de quem dissestes por pressa, serão, e vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem nem o mal, eles ali entrarão, e a eles a darei, e eles a possuirão. Porém vós virai-vos e parti para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então respondestes e me dissestes: pecamos contra o Senhor, nós subiremos e pelejaremos conforme a tudo o que nos ordenou o Senhor nosso Deus. E armastes vós, cada um de vós, dos seus instrumentos de guerra, e estivestes prestes para subir a montanha. E disse-me o Senhor: dize-lhes: não subais nem pelejeis, pois não estou no meio de vós, para que não sejais feridos diante de vossos inimigos. Porém, falando vós, eu não ouvistes, antes fostes rebeldes ao mandado do Senhor, e vós ensoberbecestes e subistes a montanha. E os amorreus que habitavam naquela montanha vós saíram ao encontro e perseguiram-vos, como fazem as abelhas, e vós derrotaram desde Seir até Ormá, tomando-vos e chorando perante o Senhor. O Senhor não ouviu a vossa voz, nem vos escutou. Assim permanecestes muitos dias em Gades, pois ali vós demorastes muito. Deuteronômio, capítulo 2. A jornada de Gades até Moabe. Depois viramo-nos e caminhamos para o deserto, a caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me tinha dito, e muitos dias rodeamos o monte Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tendes rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte. E dá ordem ao povo, dizendo: passareis pelos termos de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós. Porém, guardai-vos bem, não vos envolvais com eles, porque não vos darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, porquanto a Esaú tenho dado o monte Seir por herança. Comprareis deles por dinheiro comida para comerdes, e também água para beber. Deles comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoou
em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Passando, pois, por nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, desde o caminho da planície de Elate e de Ezion-Geber. Nos viramos e passamos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não molestes aos de Moabe e não contendais com eles em peleja, porque não te darei herança da sua terra, porquanto tenho dado a Ar por herança dos filhos de Ló. Os Emins dantes habitaram nela, um povo grande e numeroso, e alto como os gigantes. Também estes foram considerados gigantes, como os anaquins e os moabitas. Os chamavam Emins. Outrora os oreus também habitaram em Seir, porém os filhos de Esaú os lançaram fora e os destruíram de diante de si e habitaram no seu lugar, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Levantai-vos agora e passai o ribeiro de Zeredé. Assim passamos o ribeiro de Zeredé, e os dias que caminhamos desde Gades, Berneia, até que passamos o ribeiro de Zeredé, foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra se consumiu do meio do arraial, como o Senhor lhes jurara. Assim também foi contra eles a mão do Senhor para os destruir do meio do arraial, até os haver consumido. E sucedeu que, sendo já consumidos todos os homens de guerra pela morte do meio do povo, o Senhor me falou, dizendo: hoje passarás a Ar pelos termos de Moabe, e chegando até defronte dos filhos de Amon, não os molestes, e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei herança, porquanto aos filhos de Ló a tenho dado por herança. Também essa foi considerada terra de gigantes. Antes nela habitavam gigantes, e os amonitas os clamavam Zanzumins, um povo grande e numeroso, alto como os gigantes. E o Senhor os destruiu de diante de si, e estes os lançaram fora e habitaram no seu lugar. Assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os oreus, e os filhos de Esaú os lançaram fora e habitaram no lugar deles até este dia. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os aveus que habitavam em Azerim até Gaza, e habitaram no lugar deles. A conquista da Transjordânia. Levantai-vos, parti e passai o ribeiro de Arnon. Eis aqui na tua mão tenho dado a Seom, amorreu, rei de Esbom, e a sua terra. Começa a possuí-la e contende com eles em peleja. Neste dia começarei a pôr um terror e um medo de ti diante dos povos que estão debaixo de todo o céu. Os que ouvirem a tua fama tremerão diante de ti e se angustiarão. Então mandei mensageiro desde o deserto de Guedemote a Seom, rei de Esbom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me passar pela tua terra, somente pela estrada
irei, não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida para que eu coma, vender-me-ás por dinheiro e dar-me-ás por dinheiro a água para que eu beba. Tão somente deixa-me passar a pé. Como fizeram comigo os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que eu passe o Jordão, a terra que o Senhor nosso Deus nos há de dar. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para todar na tua mão, como hoje se vê. E o Senhor me disse: eis aqui tenho começado a dar-te Seom, e a sua terra começa, pois a possuí-la para que herdes a sua terra. E Seom saiu-nos ao encontro, ele e todo o seu povo, para a guerra de Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou a nós, e ferimos a ele, a seus filhos e a todo o seu povo. E naquele tempo tornamos todas as suas cidades, e cada uma destruímos, com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos a ninguém. Somente tomamos por pressa o gado para nós e o despojo das cidades que tínhamos tomado, desde Aroer, que está à margem do ribeiro de Arnon, e a cidade que está junto ao ribeiro até Gileade. Nenhuma cidade houve que de nós escapasse. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Somente a terra dos filhos de Amon não chegastes, nem a toda a margem do ribeiro de Jaboque, nem as cidades de montanha, nem a coisa alguma que nos proibira o Senhor nosso Deus. Deuteronômio capítulo 3. Depois nós viramos e subimos a caminho de Bassa, e Og, rei de Bassa, nos saiu ao encontro, ele e todo o seu povo, para a guerra em Edrei. Então o Senhor me disse: não o temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizestes a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E também o Senhor nosso Deus nos deu na nossa mão a Og, rei de Bassa, e a todo o seu povo, de maneira que o ferimos até que não lhe ficou sobrevivente algum. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Nenhuma cidade houve que lhes não tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bassa. Todas estas cidades eram fortificadas com altos muros, portas e ferrolhos, e muitas outras cidades sem muros, e destruímo-las como fazemos a Seom, rei de Esbom, destruindo todas as cidades, homens, mulheres e crianças, porém todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, naquele tempo, tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, desde o rio de Arnon até ao monte de Hermon. Os sidônios de Hermon chamam Sirion, porém os amorreus lhe chamam Senir. Todas as cidades do Planalto, todo o Gileade e todo o Bassa,
até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bassa, porque só Og, o rei de Bassa, restou dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está porventura em Rabá, dos filhos de Amon, de 9 covados o seu comprimento, e de 4 covados a sua largura, pelo covado comum. A divisão da Transjordânia. Tomamos, pois, esta terra em possessão naquele tempo, desde Aroer, que está junto ao ribeiro de Arnon, e a metade da montanha de Gileade com as suas cidades tenho dado aos Rubenitas e Gaditas, e o restante de Gileade, como também todo Bassa, o reino de Og, dei a meia tribo de Manassés, toda aquela região de Argobe, por todo o Bassa se chamava a terra dos gigantes. Jair, filho de Manassés, alcançou toda a região de Argobe, até ao termo dos Jesuritas e Macatitas, e a chamou de seu nome Bassa Avote Jair, até este dia. E a Maquir dei Gileade, mas aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até ao ribeiro de Arnon, cujo meio serve de limite, e até ao ribeiro de Jaboque, o limite dos filhos de Amon, como também a Campina e o Jordão por limite, desde Quinerete até ao mar da Campina, o mar salgado abaixo de Asdote, Pisga para o oriente. E no mesmo tempo vos ordenei, dizendo: o Senhor vosso Deus vos deu esta terra para possuí-la. Passai, pois, armados, vós todos os homens valentes, diante de vossos irmãos, os filhos de Israel. Tão somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado, porque eu sei que tendes muito gado, ficarão nas vossas cidades que já vos tenho dado, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, para que eles herdem também a terra que o Senhor vosso Deus lhes hás de dar, além do Jordão. Então voltareis cada qual a sua herança, que já vos tenho dado. Também dei ordem a Josué no mesmo tempo, dizendo: os teus olhos têm visto tudo o que o Senhor vosso Deus tem feito a estes 2 reis. Assim fará o Senhor a todos os reinos a que tu passarás. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é o que peleja por vós. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão. Esta boa montanha é o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais deste assunto. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul e ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante deste povo e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale, defronte de Bet-peor.